Olá, paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa, mais uma edição de entrevistas e essa edição é muito especial. Está comigo para falar sobre marxismo, guerra cultural. Ele, pastor Ignaldo Hélio, ele é pastor do Vale da Bênção em Araçariguama, apologista, jornalista, professor também de missões e história, escritor de diversos livros, inclusive de vários livros. Estou com dois aqui: Marxismo Selvagem e o Manifesto contra a Ameaça do Marxismo Cultural. Em minhas mãos também, Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia. Depois, ele mesmo irá falar sobre estas excelentes obras relevantes nos dias atuais. Está comigo o pastor Ignaldo Hélio. Seja bem-vindo ao programa Fora da Caixa, pastor. Muito feliz de estar aqui, pastor Juliano. É realmente uma honra e uma alegria. Toda nossa, pastor. Bom, o assunto a ser abordado, ele é muito relevante nos dias atuais. É um assunto que está em nossos arraiais, escola bíblica, dúvidas, não só em nossas igrejas, mas também nas universidades. Nunca a igreja foi tão atacada e esse assunto nunca foi tão debatido, mas percebe-se não debatido da maneira correta. E nós estamos aqui hoje para esclarecer, na verdade o senhor vai esclarecer para nós. Pastor, como o senhor se envolveu com essa questão sobre o marxismo? De onde surgiu essa ideia de explorar esse tema? E aproveitando já a primeira pergunta, o que seria o marxismo realmente? Karl Marx, Toda a essa palavra questão, está com né? o senhor, é verdade. Então vamos lá, vou caminhar aqui, qualquer coisa me freia, faz alguma pergunta, porque tem O muita senhor está coisa em para casa, falar. fique à vontade. Então tá, vou ficar à vontade aqui. Na verdade, pastor, eu me converti na década de 80. Então eu falo assim, naquela década de 80, todos nós sabíamos que o comunismo era algo anticristão. Era o contrário a Deus. Então, que literatura? Eu sempre gostei de ler. Que literatura que a gente lia na época? O irmão André, o contrabandista de Deus, torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé, contra toda a esperança. Então, era toda a literatura que mostrava qual era a visão que o comunismo tinha do cristianismo e o choque que estava ali. Então, eu cresci lendo aquilo ali. Sabia literatura da Voz dos Mártires, literatura da própria Portas Abertas. Então, aquilo era o que a gente sabia, que aquilo era errado, que aquilo era contrário à Bíblia. Mas em 89 você tem a queda do Muro de Berlim. Em 91 você tem a dissolução da União Soviética. Então a impressão que se passava é a seguinte: isso aí acabou, foi derrotado, né? Essa questão de comunismo, marxismo foi derrotado. Então essa era a impressão geral. Na década de 90 fui fazer jornalismo. E eu lembro que lá eu ganhei um livro. Eu ganhei vários livros e entre eles tinha um livro chamado Karl Marx, Vida e Pensamento, do David McClellan. Eu fiquei até feliz que recentemente eu vou nas livrarias, eu gosto de ver o livro, né? Fui ver os livros e ele está reeditado, né? E quando eu li aquele livro, para mim era uma leitura difícil, mas o que eu percebi ali? Eu percebi que que o marxismo era mais do que simplesmente um pensamento, uma política, economia. Eu percebi que ele era como, vou falar assim, vou falar minha impressão na época, e eu achava muito ousado isso, eu só fui descobrir que muitos já tinham falado sobre isso, que o marxismo ele é uma espécie de religião secular. Falei, isso aqui é uma religião, e mais, eu já comecei a perceber ali que ele tinha diversos, como eu posso falar, contrapontos com o cristianismo. E aí eu fui descobrir, inclusive mais tarde, que houve estudiosos que classificaram o marxismo como uma heresia cristã, que é como se ele pegasse o cristianismo e distorcesse. Mas até ali eram meus primeiros, né, insights, continuei lendo, continuei aprendendo, mas você começa a estranhar algumas mudanças que vão acontecendo, né, mas você ainda fica ali sem saber muito. No começo de 2000, eu comecei a trabalhar com o Instituto Cristão de Pesquisa. Eu escrevi na revista Defesa da Fé, de 2002 até o último fascículo, né? Eu escrevi ali. E então eu sempre gostei muito da área de apologética. E aí foi um momento que eu continuei estudo de marxismo, e aí chegou o momento que eu comecei, eu lembro que assim, fiz uma matéria grande sobre o marxismo à luz da Bíblia. Mandei para o editor, e o editor gostou demais, falou, nós vamos publicar.
E aí tá bom, tô esperando publicar, mas o tempo foi passando e ele não publicava, e eu ansioso para publicar. E aí ele pegou e falou assim: ah, olha, nós não vamos publicar agora, mas a gente paga a matéria e você fica tranquilo. Eu falei: não, eu não quero que pague a matéria, eu quero que publique a matéria. Aí falou: ah, agora a gente talvez não publique agora. Eu falei: então me devolve, porque eu quero publicar essa matéria. Mas ele falou uma coisa, aí você começa a ver que as pessoas não entendem muito. Ele falou assim: ah, mas tem que falar do capitalismo também. Eu falei: nós estamos falando de duas coisas de natureza completamente diferente. Você está querendo comparar, fosse hoje eu falo assim, você compara capitalismo com marxismo, está querendo comparar um pé de alface com micro-ondas. São duas coisas de natureza completamente diferente. Mas as pessoas às vezes não entendem isso, né? Eu falo assim, é mais fácil você comparar islamismo com marxismo do que você fazer uma comparação de marxismo com capitalismo. Mas aí aquilo me despertou. Na época eu tomei muito conhecimento com o Olavo de Carvalho, com inclusive o Mídia Sem Máscara. Eu li o Mídia Sem Máscaras todo dia, peguei as referências bibliográficas, eu fui estudar, fui aprender ali. Aí fiquei um bom tempo lendo sobre aquilo, entendendo, vendo referências. Sabe assim que você entende? Aí chegou uma hora, pastor, que eu acordava de manhã, às vezes eu acordava 5 horas da manhã, com um texto na mente sobre aquilo. Aí ela escrevia. Olha, li várias vezes. Tem muito esquerdista que não leu o Manifesto Comunista tantas vezes como eu li. Eu tinha uma professora que era de história, né? Que fiz história depois. E ela era a terceira geração de petista. E eu falei para ela assim: ah, eu já li 5 vezes o Manifesto Comunista. Ela: por que você leu tanto? Eu falei: para eu criticar, eu tenho que encontrar, né? Verdade. Eu falo assim: cada vez que eu leio aquele livro lá, eu acho um capeta novo naquele negócio, né? E aí eu fui lendo e eu comecei a escrever, não tinha nem muito na época onde publicar. Mas eu tinha um amigo que era conhecido, que era o Júlio Severo, que já fazia um trabalho nessa área, e a gente era muito amigo, e ele começou a disparar meus textos, e os textos começaram a ir, eu comecei a escrever, e assim, sem nenhuma pretensão, né, sem nenhuma pretensão. E aí um dia alguém lá de Goiânia, ele pegou, me ligou e falou: ah, seu pastor Ignaldo, tinha acabado de voltar de Goiânia, foi uma palestra sobre Israel lá, e ele pegou, me ligou e falou: seu pastor Ignaldo, falou: sou, eu li um texto seu, você poderia vir aqui falar numa igreja sobre isso? Eu falei: poderia. E aí fui, e ele foi assim um divisor de águas. Ali eu conheci várias outras pessoas, ali eu fui para programa de rádio, a rádio é muito forte lá em Goiânia, lá eu comecei a escrever mais, e aí comecei a escrever por Mídia Sem Máscara, e foi indo embora. Aí quando foi acho que em 2018, eu estive lá novamente, e um irmão me levou numa igreja grande que tem lá em Goiânia, e falou assim: olha, fala sobre isso, mas o pastor não vai ter interesse. Mas você fala. Eu falei: tá bom. Aí fui lá, conversei com o pastor. Quando ele me ouviu, ele falou assim: quando é que você pode vir aqui dar um seminário? Aí eu falei: quando você quiser. E aí ele marcou o seminário, era tipo assim em janeiro, marcou para abril, e eu já tinha muito material escrito. Aí reuni, lancei o primeiro livro, que era o Dragão, o Marxismo Selvagem, lancei lá, e dei um seminário de 6 horas. Não, 6 horas. E esse amigo meu que me chamou lá pela primeira vez, aquelas pessoas bem focadas assim, aí quando eu falei: o que você achou? Aí ele só fala assim: você tem que fazer um curso, tem que preparar um curso porque você tem muita coisa para falar e teve que correr muito e você tem que distribuir esse conteúdo. E realmente foi assim, bom, dali eu digo assim que é um dos pontos, né? São vários pontos, depois falar de vários pontos que eu lido, mas esse ponto acabou e assim, eu continuei não só estudando, mas compreendendo cada vez mais à luz da Bíblia. E aí, de lá já saí com uma missão, de escrever um novo livro. E aí, todo mundo cobrando, e aí em 2022, entre 21 e 22, eu lancei o Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia. Que aí é a grande questão. Você tem até boa literatura, às vezes, criticando o marxismo, expondo as falhas dele em vários aspectos, mas você não tem algo de uma visão cristã. Então, é isso que eu sempre senti falta. Cristãos, pessoas com a visão cristã de mundo, mostrando por que a visão cristã, aliás, a visão marxista, ela se opõe à visão bíblica. Né? Eu falo assim que eu uso muito um cristão marxista é um quadrado redondo, a luz escura é um fogo frio, porque ele é uma contradição. As ideias marxistas, elas são o contrário, exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Né? E as pessoas tentam aí, falam, hoje vende o marxismo em embalagem de todinho,
mas esquecem que já tem muita gente que morreu e muita gente morrendo por causa das ideias que ele propaga, né? Então esse aí foi meu envolvimento, e a partir daí eu tenho feito curso, palestra, seminário, podcast, o que eu puder falar, pastor, eu falo. Eu acho que a igreja tem que entender, sabe? O que mais me dói é ver pessoas que tentam unir cristianismo com marxismo. O que mais me dói é ver líderes, inclusive, que foram corrompidos por essa ideologia, por aspectos dessa ideologia, e que hoje estão aí e continua. Tem igreja hoje que já é igreja progressista, e o que eu fico nervoso? Ele não edificou a igreja dele com progressismo. Ele edificou a igreja dele com o evangelho bíblico verdadeiro e salvador. É verdade. Que esse tem poder para tocar o homem. Mas depois que ele estava lá com a igreja grande, aí foi contaminado pela ideologia, aí ele começa a mudar. Eu tenho uma igreja grande progressista. Você tem porque você atraiu as pessoas um verdadeiro evangelho. Depois começou a dar para ela uma coisa que não é o verdadeiro evangelho. Então, a coisa é tão ampla, né? Eu estudo muito, você começa, meu Deus, quanta coisa ainda precisa ser feito. A própria questão do progressismo que nós temos hoje, toda essa corrente que se diz cristã, mas que não tem nada de cristã, que é, na verdade, o marxismo infiltrado ali, disfarçado, tudo isso são coisas que a gente tem que enfrentar hoje. E aí vamos para a segunda questão. O que é o marxismo? Bom, a gente tem que falar do Marx. Eu vou até contar, várias histórias aqui, que eu gosto de contar história, né? Eu teve uma igreja que eu fui, uma Assembleia de Deus, e é difícil você introduzir o tema lá, né? E aí o rapaz que me levou lá, ele ficou frustrado porque ele conseguiu ele queria reunir jovens, reuniu 15 senhores lá, né? Na segunda tentativa dele, reuniu 16. E ele estava desanimado, eu falei, vamos tentar. Depois conseguiu, na outra ele reuniu 100 jovens lá. Então fiquei muito feliz. E aí eu comecei dizendo para ele, você sabia que o Karl Marx era crente? Né? Isso aí já chama a atenção deles. E não é sensacionalismo. O Karl Marx, ele vem de uma família de rabinos, né? Os avós foram rabinos. Lá na Alemanha, o judeu tinha restrições, então em algum momento o pai dele, que era advogado, o pai dele vai e se torna protestante, com o intuito de poder agora ter clientes protestantes. E nisso Karl Marx ele vai para o meio cristão ali. E tem, inclusive nessa biografia do McLellan, tem um texto dele comentando João 15. Se eu quiser, eu mando para você usar na escola dominical. Perfeito, sabe aquela mensagem assim, perfeita, assim, coração entregue a Cristo, aquela coisa bonita? E aí a gente pensa assim, o que aconteceu com esse menino? Né? E aí quando ele vai para a universidade, na universidade ele se torna ateu. E aí as pessoas as pessoas que vão ver precisam entender isso. Num primeiro momento a gente fala, ele se torna ateu. Essa questão de comunismo, essa questão de socialismo, ele só vai adotar posteriormente. A primeira coisa que ele se torna é um ateu. Mas deixa aqui entender as pessoas, eu falo muito isso. Ele não era só um ateu. Era pior do que um ateu, era um antiteísta. As pessoas têm que entender as diferenças, porque um ateu, ele pode ser uma pessoa que não crê em Deus, mas, você crê? Então, não tem problema. Mas o antiteísta, não. O antiteísta, ele vai procurar combater a ideia de Deus. E você vai encontrar no Karl Marx, realmente isso, de combater a ideia de Deus. Aí tem várias peças e textos, poemas que ele escreve, e esses poemas eles são carregados de ideia de morte, de ideias satânicas. Tem um dos poemas que ele escreve que ele fala, a fumaça do inferno sobe e enche a minha mente. Vê essa espada, o príncipe das trevas vendeu-a para mim. Vingar-me-ei daquele que reina no alto. Então ele começa a ter uma série de ideias antiteístas mesmo. Ele foi amigo do Ludwig Feuerbach, que é um dos filósofos, digamos assim, antiteístas e anticristãos mais conhecidos que tem aí, era amigo dele ali. Então tudo aquilo foi realmente impregnando a cabeça do Karl Marx. Quando ele parte para a área da política, da economia, comunismo, socialismo, ele leva toda aquela visão ateísta de mundo, ele leva todo aquele sentimento antiteísta, ele leva para dentro disso. E ele vai desenvolver. Isso aqui é a coisa, ele não é original. Ele pega diversas concepções, diversas ideias, junta tudo e dá uma orientação.
para aquilo. Tem acho que assim, uma descrição. Tem um livro famoso de cosmovisão, um dos mais famosos, que é do James Sire, O Universo ao Lado, né? Então ele vai falar que uma das visões que existem, uma das cosmovisões, é a cosmovisão naturalista. O que é a cosmovisão naturalista? Só existe matéria. Não existe nada fora da matéria. Nem Deus, nem Espírito, nem alma, nem demônio, nem anjo, nem nada. Só existe matéria, só existe física e química. Essa em resumo, o naturalismo. E ele descreve o marxismo como um naturalismo prático. Ou seja, o Marx pegou esse naturalismo e deu, como se ele desse a ele um sentido, como se ele desse a ele um propósito. Qual é esse propósito? Alcançar a sociedade perfeita, que seria o comunismo. Então você vê assim que o Marx consegue reunir tudo isso. Eu não vou questionar a inteligência dele nunca. Eu vou falar dele o que eu falo muito. Ele era um gênio do mal, mas era um gênio, era um gênio do mal, mas era um gênio. Então o que ele consegue, assim, ele vai criar toda uma visão de mundo. No Dragão Vermelho eu coloco muito isso. Ele tem uma teologia, ele tem uma antropologia, ele tem uma noção do que é o pecado original, ele tem a sua versão do pecado original, ele tem a sua versão de salvação, ele tem a sua versão de igreja, ele tem a sua versão do que é o mal, ele tem a sua versão de escatológica. O comunismo é a escatologia marxista, né? Então vamos falar assim que ele, junto com Engels, eles vão produzir uma nova visão de mundo. E que essa visão vai se propagar. Eu fui, inclusive, quando eu fui lá no Vejam Só, eu lembro que a primeira pergunta que o Herbert Cocarelli faz, ele pergunta assim, por que um cristão não pode aceitar o que Marx escreveu? Eu falo assim, aí eu conto uma história, inclusive do David McClellan, que o Marx, ele fez ele criou uma sociedade com um amigo dele. Quando a sociedade não deu certo, eles precisavam desmanchar a sociedade, foram lá no juiz para o juiz julgar e desmanchar a sociedade. Para poder fazer aquilo, o que eles tinham que fazer? Colocar a mão sobre a Bíblia e jurar. Aí o Marx falou, não, ele e o outro também, né? Falou assim, não vou colocar minha mão sobre a Bíblia. Eu falei, não, mas isso aqui é só protocolo, isso aqui é só, né, normal fazer isso aqui, põe a mão aí e jura. Não, jamais vou me rebaixar a isso. E aí o juiz ficou insistindo, falou, se você não cumpriu o protocolo, eu não posso julgar a sua causa. Aí o juiz conseguiu convencer eles a triscar na Bíblia. Aí eu faço a pergunta, você acha que esse homem, que se recusava a triscar na Bíblia, e você quer usar a Bíblia, você quer usar o que ele escreveu para ler a Bíblia? Porque você tem líderes, a minha fase, mas todo mundo sabe os nomes, né? Tem líderes que já falaram assim, não, eu leio a Bíblia com a lente de Karl Marx. Eu falo assim, você não está usando uma lente, você está usando um tapa-olho, filho, desculpa. Não tem como você fazer isso. Então, o que acontece? Aí o marxismo, e a gente tem que entender isso, ele vai se dividir em várias influências, várias escolas, várias maneiras que é normal. É mesmo você pegar assim, o que o Lutero falou, você tem quantos grupos evangélicos você não tem? A base é a mesma. Né? A base é a mesma, mas a estrutura que se faz em si é um pouco diferente. Então o marxismo ele vai ganhar diversos aspectos. Aí acho que uma coisa importante, às vezes, de falar, a gente fala em socialismo, comunismo, eles têm diferenças, né? Eles têm diferenças técnicas, vamos dizer assim. Mas se você usar eles como sinônimo, também você não tem nenhum problema. Vamos pensar assim, aí eu sempre dou exemplo da União Soviética. O que é a União Soviética? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é o socialismo. Mas eles criaram, eles foram os criadores da Internacional Comunista. Então já entra a palavra comunista para propagar pelo mundo. E a doutrina deles era a doutrina marxista-leninista. Então, você usando essas coisas como sinônimo, não tem nenhum problema. Então, isso aqui é para a gente ter uma base do que nós estamos falando aqui. Né? E aí nós vivemos de lembrar que acho que uma data importante, porque em 1917 é quando, digamos assim, a primeira tentativa de pegar o que Marx ensinou e aplicar isso em um país. É o que vai acontecer na Rússia com a Revolução Bolchevique, com Lenin, Stalin e a turminha dele toda lá. Pastor, o marxismo, ele é somente política? A igreja deve se envolver com isso?
que algumas pessoas estão neutras em cima do muro. Até que ponto a igreja tem que se envolver com isso ou ela não tem que se envolver? O que o senhor pode falar sobre isso? Então vamos lá. É uma ilusão de que o marxismo diz respeito à política e economia. Ele não é isso. Ele é uma visão de mundo. Aí eu vou explicar. Aí onde entra a questão que o capitalismo não se envolve com essas coisas. Mas o marxismo sim. O marxismo ele é ateu por natureza, por declaração. Eu fico às vezes chocado, vou falar aqui, pastor. Já vi pessoas, não, que ele não era assim. Não, gente, o Marx escreveu, é lá, tá, é obra dele, os manuscritos econômico-filosóficos. Ele escreve com todas as letras. O comunismo começa com o ateísmo. Então, não venha dizer que ele tem uma noção. Até eu vou falar assim, por que ele cria uma nova visão? Porque, pastor, tem a famosa frase dos irmãos Karamazov, que é assim, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas é pior do que isso. Se Deus não existe, tudo muda. Então, o que acontece? O Marx parte do pressuposto, não existe um Deus. Não tem um Deus. Então, qual é a pergunta? Então, da onde vem o homem? Então, o que é o homem? Porque nós sabemos, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas se não existe Deus, então o que é o homem? Isso tudo já muda. O que é um ser humano já muda. E vou mais, que se der tempo a gente entra aqui, pastor. O comunismo, preste atenção, isso aqui está escrito no Manifesto Comunista. O comunismo, o marxismo é contra a família. Qual é a base da família? Existe um Deus que criou todas as coisas, criou o ser humano, criou o homem e mulher e criou a família. A família é uma criação divina. Mas se não tem um Deus, de onde vem a família? Aí você pega o Engels, no livro dele, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e lá está escrito com todas as letras que o casamento não é uma coisa boa. Não é uma forma elevada de matrimônio, o casamento monogâmico. Na verdade, o casamento foi a primeira forma de exploração que surgiu na história, onde o homem é o opressor, a mulher é a oprimida. Onde o homem é o burguês, a mulher é a proletária. Aí só que você fala assim, quem é esse Engels? Esse Engels é o autor desse livro que tem hoje dezenas de edições diferentes e que seu filho vai estudar na escola, na faculdade, que ele sai da igreja ouvindo que existe um Deus criador que criou o homem e a mulher para formar uma família, e ele vai aprender do professor dele que tudo isso é mentira, que a verdade é que a primeira forma de opressão que surgiu na história foi o casamento. Pastor, é o pastor da Assembleia que ele leu o Dragão Vermelho e falou, pastor, agora eu entendi o que aconteceu com a minha filha. A gente lutou para ela ir para a USP. Ela se formou lá, ela cortou relacionamento conosco, ela ficou anos sem falar conosco, sem relacionar conosco, saiu da igreja, a gente não entendia por quê, ela não falava, e agora eu entendo o que aconteceu. Estou dizendo isso aqui para as pessoas entenderem que marxismo é muito mais do que mera política e economia. É toda uma visão de mundo, inclusive o que é o homem, inclusive o homem e seus relacionamentos. Então ele começa a ver tudo histórico, começa a ver tudo nessa perspectiva. Quer ver outra coisa? O mal, né? Para nós, o mal é inerente ao ser humano. Ele pecou, a tendência dele é a corrupção humana. Qualquer coisa que ele crie, qualquer sistema, por melhor que seja, vai vir com a marca da queda, vai vir com a marca da imperfeição. Na visão marxista, o mal, ele não é, usando aqui, né, um termo filosófico, ele não é ontológico, ele não é do ser. O mal é sistêmico. Qual é o problema do ser humano? É o meio em que ele vive. Se eu mudar o sistema, eu consigo mudar o ser humano. Que aí, qual era a visão assim? Então, a visão, o modo de produção, ainda era assim, né? A forma como o homem produz determina quem ele é. Então, no modo de produção escravista, que era lá de Roma, você tinha um tipo de ser humano. No feudal, você tinha outro. No capitalismo, você tem outro. No socialismo, vai ser outro tipo de ser humano. E no comunismo, outro tipo de ser humano maravilhoso. Tanto que a pregação deles era, nós vamos fazer um novo homem. Mas aí, para a gente entender, no livro, no Dragão Vermelho, inclusive, começa a entrar nas partes práticas, no efeito prático disso. E aí tem uma parte que chama Marxismo e Segurança Pública. Parece uma besteira, você fala assim, a ideologia marxista ela vai fomentar a criminalidade.
como que ela vai fazer isso? E aí eu vou considerar, quem quiser ler um livro de um jornalista chamado Roberto Mota, chamado A Construção da Maldade. Por quê? Porque na visão marxista, o mal ele é sistêmico, não é pessoal. Não é você que escolheu o mal. O sistema que você vive obriga você a cometer aquele tipo de crime, a agir daquela determinada maneira. Então a culpa passa a ser desindividualizada e passa a ser coletivizada. A culpa é da sociedade, a culpa é do sistema, a culpa é do capitalismo. Aí você vai ver, vou dar aqui uns exemplos básicos, né? Uma filósofa, né, ficou famoso o vídeo dela. Eu vejo uma lógica no assalto, né? Eu vejo uma lógica. Ele está lá no capitalismo, ele não pode ter o que ele quer, então ele vai roubar. Então você está justificando o criminoso. Ou então um professor ficou famoso também no YouTube, ele falando pro aluno dele. O aluno dizendo, não, mas se entra um ladrão para roubar o pai de família, mas aí o professor responde, mas o ladrão também é um pai de família. Aí ele fala assim, professor, não, professor, mas o pai de família que trabalha, ele fala assim, não, mas o ladrão também está trabalhando. Então você entendeu? É um professor. Ah, mas não é todos, gente. Mas de onde esse professor tirou essas ideias? Todas essas ideias você tem a raiz em Marx. E não vou falar quem foi que disse qual o problema do jovem roubar um celular ali, porque ele tem que ser punido por aquilo. Porque você começa a ter uma mentalidade daquele criminoso como uma vítima da sociedade. E você começa a ter uma mentalidade do empresário, do empreendedor, como uma pessoa má que está roubando a famosa mais-valia, né? Está se apropriando da mais-valia para explorar as pessoas. E aí o empresário, o realizador, o empreendedor, ele passa a ser um vilão, e você vai ver isso na cultura, os empreendedores são vilões, e você vai ver o criminoso. Geralmente, hoje você tem muito isso na produção cultural. Ele é o herói, né? Todo bandido é Robin Hood. Né? Então você começa a ver essa tipo de atitude. Então você está vendo que o marxismo, você não está lidando simplesmente com política ou economia, você está lidando com algo muito mais do que isso, com toda uma outra concepção de vida. Aí de onde você acha que vem esse feminismo? Onde vem toda essa, digamos assim, essa luta de gênero? A gente vai falar mais, né? Porque aí você tem a questão a luta de classes, né? Que ele fala, luta de classes é o motor da história. E aí eu falo assim, se a luta de classe é o motor da história, então o cristianismo é o freio. Porque se tem um livro que busca reconciliar as pessoas, é a palavra. Se você pega, vou falar assim, pastor, você pega Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 o que fala ali? Porque em Cristo não existe homem nem mulher, judeu nem grego, nem servo nem livre. O que ele está dizendo? Em Cristo você não tem esse conflito de homem com mulher, você não tem esse conflito de etnias, né, o judeu e o não judeu, você não tem um conflito de classes sociais, o escravo e o livre. Ele vem trazer comunhão, vem trazer união. Agora, o conflito de classes, ele é o motor do marxismo. Ele precisa fomentar a luta de classes para que as coisas venham a acontecer. Então, aqui numa visão geral aí do efeito. E mais, pastor, aí você tem assim, todos esses jovens que se envolveram, até que morreram, que mataram, o que eles acreditavam? Nós estamos criando um mundo melhor. Quando ele matava um burguês, porque eles mataram burgueses, né? Quando ele matava uma autoridade, ele dizia assim, não, é que nós estamos construindo um mundo melhor. Eles morreram e mataram nessa visão. O que é isso, pastor? É uma esperança escatológica. O que eu estou fazendo eu estou lutando por um mundo melhor. Vamos pegar aqui, tinha um historiador famoso, né, que é o Eric Hobsbawm, mas é esquerdista, e ele escreveu muitas coisas, e aí perguntaram assim para ele, mas você não falou dos 100 milhões de mortos pelo comunismo e tal? Ele falou, se tiver que morrer mais gente para o comunismo ser estabelecido, ainda assim vale a pena. Por quê? Porque nessa visão escatológica, para chegar até lá vale qualquer coisa. E qualquer um que se oponha, ele é um inimigo terrível que tem que ser destruído, que tem que ser vencido. Aí essa é a razão uma das razões porque o comunismo matou tanta gente. Primeiro porque gente não é nada, gente é só, né, assim,
matéria, né? Segundo, que o que nós estamos fazendo é muito superior, nós estamos indo atrás de um sistema perfeito. Então, essa é a história do comunismo e que fica escondido. Então, fala assim, é o que eu falo, ele vende lá na escola hoje, né? Vende lá na universidade, na embalagem de todinho, tá bonitinho lá. Só que quando você vai ver a história é manchada de sangue por causa das histórias, por causa da visão do marxismo. Só uma pergunta simples. Qual é o país número 1 em perseguição dos cristãos hoje? Coreia do Norte. Eu falo, por quê? Por causa de islamismo? Não. Por causa de budismo? Não. Hinduísmo? Não. Por quê? Por causa do comunismo, por causa da visão marxista que eles têm lá. E lá não é só um lugar de perseguição para os cristãos, lá é um inferno verdadeiro, até para quem não é cristão, né? Então eu faço essa pergunta. Você já parou para se perguntar por que é o número 1 em perseguição? Ele adotou as ideias de Marx. O que tem nas ideias de Marx que levaram a isso? E levam, gente, porque China, Vietnã, Cuba, você continua tendo ali um anticristianismo muito forte, um antiteísmo muito forte se manifestando ali, e a influência em outros lugares do mundo também. Pastor, nós podemos dividir o marxismo, as ideias de Marx, em duas etapas. A ideia marxista, em seu início, seria uma luta do proletariado contra o sistema, contra o governo, à força. No desdobramento do marxismo, muda-se essa ideia, por exemplo, chegando ao marxismo cultural, que já não era uma luta, agora a força, usando a força, mas uma luta contra as ideias. Será que isso que nós estamos vendo hoje seria esse marxismo cultural? O que seria o marxismo cultural de fato? Ele tem uma diferença daquele marxismo em seu início? Mudou alguma coisa? Ou ainda a ideia é a mesma? Então vamos lá. Eu não sei se o nome seria esse, mas me parece que depois da prisão de Antônio Gramsci, seria isso? E ele escreveu Cartas da Prisão, alguma coisa assim, que se tornou depois uma literatura. E a ideia dele era essa: as ideias de Marx eram corretas, porém, nós precisamos agora atacar as ideias. Seria isso? Então vamos lá, posso começar aqui? Pastor, o senhor fique à vontade, o programa é seu. Eu falo assim que a gente pode falar até de várias fases, né? Você sabe que as ideias socialistas não nascem com Marx. Você tinha os chamados socialistas ingleses e franceses que já começam a pensar a sociedade. Mas, tanto que quando Marx surge, o Engels escreve um livro chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Isso é uma armadilha. Por quê? Porque o socialismo dele era tão utópico quanto. Mas quando ele fala que o dele é científico, o que veio antes dele é utópico, então ele dá digamos assim, um grau de importância, de peso, porque ele era científico. Então você tem ali o período de produção de ideias, de tentativas também de implantação de ideias, mas vai ser em 1917 que você vai ter efetivamente a tentativa de implantar essas ideias na União Soviética. Então você sai de uma mera teoria para agora você ter um país, uma nação que diz, não, nós vamos mudar tudo, porque nós vamos colocar as ideias de Marx aqui. E só aqui aqui um parêntese reforçando aquilo que eu disse lá atrás, porque são informações que às vezes as pessoas não têm. Mas lá na União Soviética, pastor, eles aboliram a família. Em 1917, porque o Marx diz que a família é coisa de burguês. Nós estamos em luta contra a burguesia, então nós temos que acabar com as ideias burguesas. Eles aboliram a família. Não casa mais, não tem mais casamento. Sabe o que aconteceu? Um monte de criança que, na verdade, se tornaram meninos de rua, se tornaram delinquentes, e a coisa ficou tão terrível que eles tiveram que voltar atrás e aceitar a família. Estou resumindo aqui. Quem quiser ler, tem um livro chamado Revolução Russa, de S.A. Smith, da editora LPM, e tem um outro livro também que fala sobre isso, que é História Concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes. Então eles vão contar isso aí. Então o que acontece? A União Soviética, ela então se forma ali, pega várias repúblicas, e vai ser o grande defensor da visão de Marx, tanto tentando implantar ali, como também tentando divulgar isso para o mundo. A visão que eles tinham não é que
essa aqui é uma ideia política que eu vou tentar implantar. Não é essa a ideia que eles tinham. Não, isso aqui é a salvação, transformação do mundo. Nós vamos mudar o mundo inteiro, tudo vai ser lindo e maravilhoso com essa ideia que a gente tem que exportar isso para o mundo e acabar com os opositores. E aí hoje eu falo assim, essa aqui você já tem um trabalho cultural sendo feito. Né? Tem até no livro vermelho do Mao Tse-tung, né, que foi o grande líder lá na China, e no livro vermelho ele fala, a cultura ela é uma grande aliada do pensamento comunista, nós precisamos usá-la. Só que como que eles faziam isso? De cima para baixo. Então agora tem o poder, os poemas, a arte inteira, a educação inteira, ela tem que se ajustar ao marxismo, ao pensamento marxista. Tudo que você estudava na escola, até a ciência tinha que se ajustar ao pensamento marxista ali. Tudo que fosse a arte tinha que se ajustar, você não podia fazer nenhuma arte que não fosse. A religião tinha que se ajustar, porque ou ela se ajustava ou ela era exterminada. E aí vai. Né? Então você tem já aqui, o papel da cultura já é compreendido por digamos assim, essa fase do marxismo clássico, que a gente chama. Mas o que os estudiosos entendem o que aconteceu? Quando tem a Primeira Guerra Mundial, Nicolai Bukharin, ele pega e ele diz assim, daqui em 2 gerações o comunismo já dominou o mundo. Né? Então eles acreditavam assim, que o comunismo ia dominar o mundo. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, o pensamento deles foi o seguinte, os proletários não vão entrar nessa guerra. Por quê? Porque essa guerra é imperialista, essa guerra é burguesa. E eles são uma outra raça. Eu fico olhando, pastor, quando eu li as primeiras vezes o que o Marx disse sobre o que era a classe proletária, quando eu li o que ele escreveu, eu falei assim, rapaz, é muito uísque, muito charuto para o cara não entende que é a realidade. Aquilo eu chamo qualquer comunista para ler o texto lá que ele vai descrever os proletários. Isso aí é ilusão, isso aí é estupidez. E o pior é que você tem isso ensinado nas escolas. Os proletários iam redimir o mundo. Né? Então, para eles, o proletariado para eles, pastor, equivale à igreja. Então é aquele grupo maravilhoso, lindo, que vai transformar o mundo. E aí o que aconteceu? Os proletários não vão entrar na guerra a favor dos seus países, mas entraram. E aí muitos pensadores começam, por que eles entraram? Por que eles entraram? Aí chegou a seguinte conclusão, existe um problema, que é o problema cultural. As pessoas são determinadas pela sua visão de mundo, pela sua cultura. Então o que a gente precisa é mudar isso. Então você começa a ter pensadores que começam a dar mais atenção à cultura. Só que aqui, antes até de continuar falando de alguns nomes, qual é a questão aqui? Para o Marx, tudo era determinado pela economia. Ele era materialismo dialético. Então o que importava era o modo de produção, era como as coisas eram produzidas, que ele chamava da estrutura, a estrutura econômica. A estrutura econômica é que determinava a cultura. Então, assim, no feudalismo ia ser um tipo de cultura, no capitalismo era outro, no socialismo ia ser outro, no comunismo ia ser outro. Por quê? Porque a cultura, a moral, a ética, a religião, o direito, tudo isso era superestrutura que era determinada pela economia. Então, a economia determinava tudo. Esses pensadores que a gente chama de marxistas culturais, eles já invertem, a gente fala, inverte a pirâmide. Porque qual era a visão de Marx? Não, a gente tem que mudar a economia para mudar a cultura. Já eles dizem, não, vamos mudar a cultura para depois poder mudar a economia. E aí você começa a ter pensadores, né? E o Gramsci é um deles. Agora sim, isso aqui é muito importante porque a gente escuta, esse negócio de marxismo cultural não existe, isso aí é invenção. Gente, eu vou falar assim, não foram eles que se deram o nome de marxistas culturais. Né? Até porque eles se consideravam marxistas. Um dos nomes mais conhecidos, que é o Georg Lukács, que era um húngaro, fala assim, o negócio é tão, como eu posso falar, surreal, que ele defendia a cultura proletária. Não, nós temos que defender a cultura proletária e tal. Aí ele fala assim, ele era milionário. O pai dele era um banqueiro milionário. Contraditório. Sabe que uma frase dele é assim, você não adere ao marxismo, você se converte a ele. Então, para ele era uma... E outra, ele foi muito impregnado pela ideia de violência, né, de alguns segmentos. Então, ele
negócio dele era violento mesmo, né? Depois vai amenizando a coisa. Mas ele é um desses que dá ênfase na cultura. Você tem a escola de Frankfurt, nós vamos falar deles, né? Que começa lá na Alemanha. E você tem o Antônio Gramsci, que talvez é o mais conhecido, principalmente da influência dele no Brasil. O Antônio Gramsci, ele era o líder do Partido Comunista Italiano. Ele foi preso, passa preso lá 13 anos, de 1923 até 36, e ele é um dos que eu falo, ele era um gênio do mal, mas era um gênio, né? E qual era assim, a ideia dele? Era isso que você falou. Ele aceitava Marx, ele aceitava o Lenin, ele aceitava tudo aquilo. O que ele dizia é que não vai ser fácil colocar isso no Ocidente. Por quê? Porque aqui você tem a cultura daqui, uma cultura judaico-cristã. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que destruir essa cultura e mudá-la. E aí, então, assim, claro que os escritos dele não são fáceis, os escritos dele estão abertos a diversas interpretações, mas muita coisa está ali. E qual era a ideia, as ideias centrais dele? Era a questão de hegemonia cultural. Então, o que domina o Ocidente? Pensamento cristão, pensamento capitalista, direito romano, filosofia grega. A gente tem que mudar essa visão de mundo, né? E conquistar o pensamento. O nosso pensamento tem que ir acima disso aí. Segundo, como é que nós vamos fazer isso? Ocupando espaços. Aí é onde eu falo que é muito mais do que política. É muito mais do que mera economia. É tudo, né? Tudo. Vamos ocupar todos os espaços possíveis. Para ele, assim, se eu ocupar uma sala de aula, era mais importante do que ser vereador. Você ocupar um cargo, vamos pensar assim, um cargo num jornal é mais importante do que você ser governador do estado, porque ali você está influenciando as pessoas, você está mudando a cultura. É mais importante você ser um cantor, né? Um cantor do que você ser sei lá, escritor que está defendendo o comunismo ali. Aí ele entra naquilo que ele chamava do intelectual orgânico, que não é intelectual profissional, é aquele cara que pensa e que influencia as pessoas. Os formadores hoje de opiniões em todas as áreas. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Então você vê que essa maneira dele pensar era fantástica, né? Uma das coisas que ele fala assim, nós vamos colocar a cultura, a música, a arte deles contra ele mesmo. Aí eu sempre faço a situação aqui, né? Não sei se alguém vai lembrar, Marxismo Selvagem. Por que esse livro tem esse nome? Por causa de uma música chamada Capitalismo Selvagem, dos Titãs na década de 80, né? Aí você fica pensando o seguinte, os Titãs fazem uma música, é o Homem Primata Capitalismo Selvagem. Ou seja, era uma música criticando o capitalismo. Só que eles ficaram ricos por causa do capitalismo. Exatamente. Só que eles ficaram famosos por causa do capitalismo. Só que eles tinham liberdade por causa do capitalismo. Só que eles estavam fazendo a música deles falando mal do capitalismo. Aí eu falo assim, vai cantar Marxismo Selvagem lá na Coreia do Norte? Vai cantar Marxismo Selvagem lá em Cuba? Vai cantar Marxismo Selvagem lá na China? Vai lá. Só você vê o que é selvagem, né? Então você vê assim, é o gramscismo, aquilo era a vitória do gramscismo. Os livros do Gramsci já vão ser editados aqui no Brasil em 1966, em pleno regime militar. Então, para a gente entender assim, a influência que esse marxismo cultural vai ter, eles vão influenciando a cultura, a gente fala assim que a escola de Frankfurt e a influência nos Estados Unidos foi um pouco diferente, porque a escola de Frankfurt, que era uma escola de estudos sociais, com eles todos marxistas, e o Hitler os expulsa, não é que os expulsa, eles têm que fugir, né? Inclusive eles eram judeus, eram homossexuais, então eles têm que fugir. E o que acontece? Quando eles chegam nos Estados Unidos, lá é difícil fazer revolução proletária, gente. O proletário compra o carro que ele fabrica. Mas e aí eu vou falar, só abrindo mais parênteses aqui, gente. Você acha que proletário quer fazer revolução mundial, gente? Você acha que proletário quer mudar o mundo? Gente, isso é uma ilusão tão grande. Eu gosto de uma frase do Alain Besançon, que tem um livro muito bom, em que ele fala assim, que o proletário nunca mandou em nada. Quem governa é a seita ideológica que diz estar falando no nome deles. Então ele fala que é o partido
dos proletários, para não dizer outra coisa, mas não tem, os proletários mesmo não dá pitaco nenhum, né? Quem é aceita ideológica ali. Então, quando chega lá nos Estados Unidos, isso é um pouco difícil, né? De você fazer essa agitação proletária, não vai muito para frente. Então, você vai fazer outros conflitos. Aí você vai ter o conflito de raça, aí você vai ter o conflito de sexos, homem e mulher, você vai ter o conflito homossexuais e heterossexuais e outros conflitos que você puder criar, você vai criar. Então você vê que há uma fomentação disso. Então é isso que a gente vai chamando do marxismo cultural. Né? Ele tem mais preocupação em mexer com a cultura do que com a economia ou com a política, em primeiro lugar. Só que no final das contas, você tem a atuação dos dois. Você tem, por um lado, atuações políticas e, por outro lado, você tem atuações culturais. Vou dar aqui assim, 2 exemplos. Tem aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, tem uma organização relacionada à cultura. E um amigo meu, ele ganhou em 3º lugar, mas que é um músico de primeira, criou o grupo dele lá, jovens e tal, mas ele falou assim, o 1º e o 2º lugar eram músicas com ponto de macumba, vou usar o nosso termo técnico aqui, né? Não técnico. Sim. E o dele era músicas natalinas. E ele foi chamar a atenção dele e falaram que se ele usasse de novo músicas natalinas, músicas religiosas, que ele ia ser, inclusive, perder o cargo que ele tinha. E aí ele pegou e falou assim para mim, pastor, tem muito crente que participa desse projeto cultural, mas a diretoria, a maioria é do PSOL e a maioria é de religiões afro. Então você começa a ver, eu quero que você entenda assim que essa ocupação de espaços está aí, né? E a ideia é fomentar conflitos mesmo, porque é no conflito que você domina. E aí uma questão assim, né? Que vem aqui esses dias, um rapaz também de um grupo evangélico muito famoso, e ele conta que ele tinha um amigo que trabalhou com ele, foram trabalhar no mesmo ministério, e esse rapaz é negro, né? Ou já mudou, eu acho que o pai fala negra, preto, mas vamos lá. E ele chega lá, ele encontra esse amigo, e aí, como é que você vai? Eu falei, desculpa, mas você não pode ficar aqui. Por quê? Como assim? Porque você é branco, você já é privilegiado. Não, mas a gente faz trabalho, inclusive a gente ensina contra racismo e tudo mais. Você é colega de comunhão. Não, mas é outra coisa. Você fica lá. Ou seja, separando, criando ali os conflitos, né? E aí ele criou, como a gente vive hoje, né? Você reage a uma série de coisas erradas que tem, polarizando, que coisa tem isso, é polarizador. Polarizador não, polarizador é você. Eu só não estou aceitando as suas ideias que você quer que eu aceite passivamente. Então você vê assim, às vezes as pessoas falam assim, mas esse negócio de marxismo cultural é inventado. Gente, é a coisa mais realista que nós temos. Toda a cultura está sendo impregnada. Você vai ver um filme, você vai ler um texto, você vai assistir o jornal, você vai na escola. Seja na arte, até no esporte, né, pastor? Até no esporte, você começa a ter. A mídia. Mídia. Quem quiser, não é um livro de leitura fácil, chama-se Marxismo Ocidental. O autor é José Guilherme Melchior. Até assim, ele era um cara bem genial. Ele morreu cedo, com 49 anos, mas ele tem uns livros bem profundos na área de filosofia. Inclusive, ele tem o Marxismo Ocidental. Então, por isso que tem o Marxismo Ocidental. Então você tem os dois. Porque o marxismo clássico, ele também mexe com a cultura. E o marxismo cultural, ele também, em algum momento, o alvo é chegar no controle político das coisas. Então, no final, dá na mesma. Agora, uma coisa importante da gente falar, eu falo assim, quando eu fiz jornalismo, pastor, eu não entendia muito por que eles batiam tanto no regime militar. Porque o regime militar foi a oposição a eles, né? Mas sabe que no regime militar, o que aconteceu? A gente precisava estudar mais, os professores históricos precisavam estudar mais e saber passar isso. Porque o marxismo cultural estava a toda em pleno regime militar, gente. Não parou, eles continuaram atuando em várias áreas. Porque, inclusive, eles tinham, assim, a esquerda, de uma maneira geral, ela tinha dúvida se ela iria para um ataque mais de guerrilhas, né, como tinha acontecido em Cuba, né, ou se ela ia para uma área mais cultural. Uma parte optou pela guerrilha, uma parte ficou na cultura. Então, continuou ali ensinando. Se você pegar o livro Que é Ideologia, da Marilena Chauí, que foi aquela que diz que
Foi lá no colégio, tem um vídeo dela na internet dizendo que quem inventou a família foram os capitalistas no século XIX e que quem defende essa família é uma besta, né? A Marilena Chauí, no livro dela, o que é a Ideologia de 1980, você já tem uma série de coisas que são hoje do marxismo cultural, ou seja, 43 anos atrás, sendo que o livro dela ainda foi publicado com incentivo governamental, com apoio governamental. Então para entender assim, que eles nunca pararam, eles continuaram. Então, o que nós vivemos hoje é o resultado de um marxismo cultural que já vem lá, no mínimo da década de 60, quando o Gramsci já vem para o Brasil, e de um trabalho, digamos, cultural do comunismo clássico que vem há muito tempo, querendo mudar a visão de mundo, inclusive até o próprio evangelho, né? Pastor, nós vamos fazer um intervalo e na volta, qual o conselho para aquele jovem cristão que ingressou na universidade? Nós percebemos, isso é claro, que o marxismo é completamente incompatível à fé cristã. Como se relacionar com estas pautas hoje que nós temos, como aborto, feminismo e ideologia de gênero? Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com esta super entrevista com o professor e pastor Egnaldo Hélio. Olá, paz do Senhor. Tenho um recado muito especial para você aluno, para você que me acompanha nas redes sociais e está comigo neste grupo seleto daqueles que esmeram pela pregação da palavra de Deus. Você que é iniciante, caminhou comigo, tenho algo especial para você e uma promoção incrível. Clica no link abaixo e você participará de um curso. Mais de 40 aulas 100% online comigo e ainda vai receber o material na sua casa. É isso mesmo, esse curso é especial para você que esmera dentro da área da pregação. Pregadores iniciantes, mais de 40 aulas, a maior capacitação já vista no Brasil comigo. Deus te abençoe. Voltamos com o programa Fora da Caixa, Marxismo, Guerra Cultural. É isso mesmo que nós estamos tratando aqui na mesa do programa Fora da Caixa, com um especialista no assunto no Brasil, o pastor Egnaldo Hélio. Pastor, aquele jovem cristão que entra na universidade, ele se depara com algumas pautas marxistas, aborto, ideologia de gênero, feminismo. Qual conselho o senhor dá a esse jovem? E essas pautas estão relacionadas ao marxismo, né? Estão relacionadas a todo esse marxismo cultural. Mas vamos lá. Acho que isso aqui é excelente. Eu falo assim, o meu desejo é que antes de qualquer jovem entrar na universidade, ele estudar teologia, estudar apologética. Então, eu acho que isso é essencial. Eu vou falar assim o caso da minha filha, né, porque minha filha foi fazer psicologia, que é uma das áreas mais atingidas, né? E ela fez, o que salvou ela foi ter feito teologia, ela conversava muito comigo, ela é muito inteligente. E ainda eu falo assim, mesmo assim é um desafio muito grande.
Eu nem falo, a gente às vezes não tem ideia do grau de influência que essas ideias estão lá na universidade. E vai, leva aqui, vamos longe aqui. Então, a primeira coisa é, ele tem uma base bíblica teológica bem forte. Segunda coisa, esse jovem acreditar no que eu vou dizer. Ele está entrando em uma instituição que já foi corrompida, que tem finalidades anticristãs, antiteístas, muitas vezes diabólica, desculpe falar, diabólica. Então, se você está entrando ali, você entendeu, eu estou entrando num campo de guerra cultural. Então, e ter essa consciência. Terceira coisa é ele ter filtros. Porque qual é a questão? Nós se formos lá, pastor, a gente vai ouvir assim, a gente vai olhar alguns professores falando, assim, a gente vai olhar para ele e vai falar assim, coitado, né? A gente vai olhar assim, não vai nem ligar. Mas o jovem, gente, ele é uma tábula rasa. Ele não tem a experiência que nós temos, não tem a vivência que nós temos. Então ele vai ouvir aquilo, e ele, quem ele é? Ele é o aprendiz diante do cara que sabe tudo. E eu vou dizer que eles não têm conhecimento, que eles não têm retórica? Claro que eles têm. Mas a visão de mundo deles não é a visão de mundo de quem conhece a revelação bíblica. É algo completamente distorcido. Então, se ele tiver filtros, ele já começa, opa, isso é meio assim. Então, quanto mais filtros ele tiver, mais ele consegue entrar e sair dali e sair ileso. Vou dar aqui um exemplo. A gente tem um movimento chamado movimento influenciar, né, que é justamente para chamar atenção para essas coisas. E uma das primeiras entrevistas que nós fizemos foi com a jovem, filha de pastor, que entrou na faculdade de psicologia e virou feminista. Aquelas feministas assim de acusar e os opressores e atacar a família. Fala assim, chegar na hora do almoço, sabe assim, aquilo de atacar a família. Então você vê assim que é uma coisa, passou religiosa. Ia ficar atacando a família. Até que um dia ela passou do ponto, o pai falou, vamos conversar. O pai começou a conversar, ouvir, responder, argumentar, demonstrar. Aquilo ali começou a ela ver algumas coisas, a pensar algumas coisas. Ela descobriu que ela era a famosa socialista de iPhone, né? E tal, até que ela conseguiu romper com aquilo e hoje tá a cabeça normal. Por que eu estou contando a história dela? Que é a história de muitas, que alguns foram, não voltaram, ela voltou, mas a mãe dela estudou a mesma faculdade que ela, na mesma classe. Teve algum problema? Não, porque ela tinha já maturidade para separar o joio do trigo. Então o jovem, precisa entender, ele é um jovem. Ele está sujeito a seduções terríveis. E ele vai na emoção, ele vai naquele embalo, parece lindo. Eu falo, a professora preferida dela era aquela doutrinadora pesada. Então a doutrinação que eles fazem é pesado. Se você não tiver preparo, você vai realmente naufragar. Essas pautas todas, você vai olhar assim, você vai olhar atrás do movimento feminista, e existem coisas assim horríveis no movimento feminista. As pessoas, aquele bonito, que eu falo, vende-se na embalagem todinho. Mas quando você vai ver a história, não tem nada de bonito. Vou falar aqui uma frase de uma feminista, porque elas vão atacar muito a maternidade. Então tinha uma feminista que disse assim, a mulher ela é escrava porque ela tem que cagar uma abóbora. O que era o cagar uma abóbora? É dar luz. Você entende o que ela... Eles pegam uma coisa maravilhosa e linda, que é a concepção de uma mulher, que é coisa especial, e colocam isso como algo horrível e terrível. Isso aqui precisa entender, é uma feminista. Então ela pode ali usar a linguagem acadêmica, mas na prática ela tem uma série de ideias diabólicas. Eu tinha um amigo nosso, e ele estudava na USP, então ele tinha mente esquerda, ele era esquerda. Mas ele estava lá no grupo, né, fazer o quê? E ele pegava e falava assim para mim, pastor, um dia ele falou assim para mim, pastor, eu falo assim para você, eu sabe que eu sou esquerda, tudo, mas um dia eu tive uma aula de feminismo lá, pastor, que eu senti uma presença satânica terrível lá. Não tem outra explicação. Eu lembro de quando a Ana Carolina Campagnolo, que ela teve lá falando sobre a questão da opressão, que ela teve na Faculdade Federal lá de Santa Catarina, e ela mandou uma imagem assim do diretório lá, e tinha uma imagem no diretório acadêmico, né? Tinha uma imagem de uma mulher nua, com chifre e rabo, nua andando em cima da cruz e fazendo xixi em cima da cruz, né? Então eu falo assim, entende que vai muito além
de uma mera política. Então é toda uma visão de mundo ante Deus e que se disfarça de lutas sociais, brigas sociais. Isso são apenas, digamos assim, as pontas de lança para destruir qualquer tipo de oposição e chegar onde tem que chegar. Então, essa luta, pastor, ela é grande e é terrível. Então, hoje, estou falando aqui, pastores, procurem dar aos seus jovens, antes deles irem para a faculdade, preparo, alerte-os. Eu sei que assim, puxando o braço para nossa linha, eu queria que todos lessem os meus livros. Não porque eu os escrevi. Você pode ler e não gostar dele, ler e deixar de lado, e ignorar, mas sabe, ler o que está ali, para você entender aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando. Nós não podemos ser ingênuos. Tem vários textos que eu gosto, né? O marxismo selvagem tem muito de retórica, assim, já são textos mais jornalísticos que eu fui escrevendo, mas eu gosto de um que é: a ingenuidade não nos salvará. Nós não vivemos. Satanás não é ingênuo, ele está doutrinando os nossos jovens, ele está pervertendo a cabeça deles. Ainda tem aqueles que desviam de vez, mas tem aqueles que permanecem na igreja com a cabeça toda distorcida, com a mentalidade toda deformada. Essa é a realidade. E que ele só vai descobrir essa deformação lá no futuro, quando já for tarde demais. E alguns, desculpe falar, depois no inferno vão descobrir que foram enganados. Já é tarde demais. Então, os líderes têm que entender isso. Não pode fechar os olhos para isso. Tem que preparar o jovem, tanto teologicamente, tem que preparar o jovem, um preparo talvez, como é que a gente pode falar? Emocionalmente, você está entrando num lugar, os seus professores, eles são bonitinhos, lindinho, tomado banho, perfumado, mas o que eles aprenderam não é aquilo que as escrituras ensinam. Aprenda a filtrar. Eu vou falar uma coisa aqui boa, né? Eu nunca tive os pastores não ouvem, não falam. Gente, eu acho que a gente tem que falar o que tem que falar, cumprir o chamado de Deus. E eu comecei a ensinar, pastor, às vezes eu ficava 8 horas falando para 10 pessoas. Mas não tem problema, eu vou falar, as pessoas precisam ouvir. Mas hoje eu vejo mais, graças a Deus, cada vez mais líderes tentando entender o que está acontecendo, tentando à luz da Bíblia entender o que está acontecendo. E eu vou contar esse momento alegre meu, que eu fui lá em Jaguaquara, na Bahia. E Jaguaquara é uma cidade que foi construída em torno do Colégio Batista. A Missão Batista foi muito forte lá. E aí, o que tinha de adolescente no seminário que eu fui dar lá, sabe assim, que você fica feliz e estuda anotando, tudo ali aprendendo, uma coisa linda. E aí, o que tinha acontecido justamente naquele final de semana? No Colégio Batista, a professora falou assim, né, numa aula: Deus está irado com esses crentes que não aceitam ideologia de gênero na sala de aula. Os alunos já foram a professora falou assim, no dia lá os pais já estavam: segunda-feira vamos lá na escola para tirar essa professora. Então, isso é luta cultural prática. É luta cultural prática. Pastor, a coisa tão feia, eu lembro agora, eu viajo muito, mas acho que foi em Presidente Prudente. O Colégio Mackenzie. O diretor do Colégio Mackenzie era o PSOL, é do PSOL. Então, o que você acha que é a grade ali? As grades de muitos cursos de teologia, vou falar, às vezes a pessoa assim: o curso é reconhecido pelo MEC. Eu sei que tem muito curso teológico bom reconhecido pelo MEC, mas eu falo assim: se o curso é reconhecido pelo MEC, eu falo: não, a gente não reconhece o MEC, não. Né? Para começar, o que o MEC entende de teologia? O que ele entende de Deus? O que ele entende de palavra de Deus? Ele não entende. Então, eu falo assim: a gente pode ir fazer diversos cursos, mas se você vai desarmado, se você vai sem nenhum conhecimento, você naufraga, gente. É verdade. Ou você acaba absorvendo um monte de mentiras. Gente, a verdade é a Bíblia. O que Jesus disse? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí assim, o que a Bíblia fala? Que família é algo que Deus criou. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, são dois na sua carne. Não, mas o filósofo... É mentira, filho, desculpa. Só porque ele fala com palavras eruditas deixa de ser mentira? Só porque ele usa toda aquela rebuscagem acadêmica ali, deixa de ser mentira? São as sutilezas de Satanás. Aí você cai em Colossenses 2:8. Né? Tomem cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas.
Então, são filosofias e vão sutilezas que as pessoas vão ser presas ali porque lhe falta, às vezes, o conhecimento, a preparação. Não seja ingênuo, gente. A gente vive num mundo que é de Satanás. E aí, o que eu falo, né? Eu, inclusive, uso muito uma ilustração, que eu vou pôr um aquário, assim, ele vai ficando escuro até aparecer o peixe morto, né? Então, ele não ataca direto à igreja. Na estratégia de Gramsci, não, deixa ele na igreja. Só que quando ele vai para a escola, é diferente. Quando ele vai para a universidade, não é a visão bíblica. Quando ele vai ver um filme, quando ele vai ler um artigo de jornal, quando ele vai ler um livro, é outra visão de mundo que tem ali, e ele não tem discernimento, ele não sabe discernir. Ele não sabe discernir. Agora, quando você tem um preparo, aí você vai lá na universidade, você sente o professor fala, as pessoas às vezes perguntam como reagir. Eu não gosto de dar, assim, como eu posso falar, uma cartilha, porque cada pessoa tem um jeito de ser. Tem gente que ele vai bater de frente e vai se dar bem. Esses dias eu estava numa igreja e estava vendo uma moça que ela batia de frente mesmo. E acabaram tendo que recuar. Quando o professor, eu não lembro o que o professor escreveu na tela, na lousa assim. Opa, o que o senhor quer? Escreveu alguma coisa em linguagem neutra. Opa, que negócio é esse aí, professor? O que o senhor quer dizer com isso? No final, foi e os pais na diretoria, não pode mais usar a linguagem neutra na escola. Então a gente bate de frente. Alguns talvez não tenham essa segurança de bater de frente, mas você pode saber se posicionar com sabedoria e se colocar lá. Vai depender muito, né? Mas a coisa é muito pesada. Então eu falo assim, eu escuto muito, eu tenho muitos feedbacks, isso é muito bom, de pessoas nas universidades, de pessoas nas escolas. Eu tenho muito feedback, isso me ajuda muito a continuar ensinando e exortando esse animal. Acho que os jovens precisam se acordar, inclusive em teologias, em práticas, uma série de coisas, saber até onde você está ali em Deus e onde você está seguindo por um caminho esquerdista com a ideologia ali misturada. Até porque, vamos falar assim, é uma estratégia. Você coloca o bom e o mal lá junto. E fala, ó, se você quiser pegar esse aqui, você tem que pegar esse aqui, né? Aí é onde a pessoa, né? Então, aqui um exemplo, né? Tem um curso muito bom do professor Jean-Marie Lambert, que ele é professor emérito da PUC. E alguém que tem muito contato, a gente conversa muito, mas, por exemplo, ele fala que as questões de gêneros, como é que entraram na ONU? Eles ofereciam o pacote de proteção da mulher. Quem é que não quer proteger a mulher? Mas para proteger a mulher você também tem que começar a trabalhar com essa questão de gênero. Não, mas isso aí a gente não quer não. Mas ó, o que eu estou dando aqui, e era uma quantidade muito grande de dinheiro, é para você trabalhar com os dois. Aí você ia dizer não. Você acaba cedendo. Entendeu? Então, mais ou menos assim, é a estratégia que funciona ali. Pastor, nós já percebemos a incompatibilidade do marxismo e a fé cristã. Alguns pastores estão caminhando aí na esteira esquerdista, marxista, e alguns chegaram até a alegar que a Bíblia ela é socialista. Isso é verdade? E o que podemos falar sobre isso? Pastores que eram nossos, hoje caminhando na esteira do socialismo e usando a Bíblia para dizer que a Bíblia é socialista. O que temos a dizer sobre isso? Mentira diabólica, acho que começa aí, né? Como eu contei aqui, se o Marx não quer tocar na Bíblia, minha Bíblia também não quer tocar nele, né? Então, então eu vou tocar nele. Então, eu acho que a atitude dele já mostra tudo. É muito claro que todo aquele pensamento era ateísta e antiteísta, né? Pior ainda, é só olhar o número de mortes que ocorreram. E eu ainda falo no marxismo selvagem. Não é que ele é anticristão porque ele matou o comunismo. Ele matou porque ele é anticristão. É na raiz dele lá. Mas o que acontece? Aquilo que eu falei, hoje esse marxismo cultural, ele é sedutor. Porque sempre foram as duas armas de Satanás. A força e a sedução. Né? Vamos pensar que o Barak lá, né? O Balak, ele ia contra Israel, o exército não conseguiu vencer. Então vamos pela sedução. Né? Não deu para amaldiçoar, então seduz eles para se envolver com as mulheres e acabar seguindo as idolatrias dela. Então a gente, assim, vou ser bem claro aqui, é completamente incompatível. Não tem nenhuma ligação. Mas tem. Aí eu pensei, mas tem ponto de convergência. Gente, ponto de convergência tudo tem.
problema são os pontos de divergência. Né? Ela fala assim, mas ajuda os pobres. Gente, o Espiritismo também ajuda os pobres. Mas a reencarnação não é bíblica. A salvação pelo karma não é bíblica. Então você entende. Agora, a gente tem que às vezes ir, porque muitas dessas pessoas que querem fazer essa junção, deixa eu falar a verdade, eles já não acreditam na Bíblia como palavra de Deus inerrante. Já começa aí. A Bíblia para eles não é a autoridade maior. Essas pessoas já foram contaminados pela teologia chamada teologia liberal, teologia histórico-crítica, já foram contaminados, então a Bíblia já perdeu a autoridade de verdade para eles. A verdade já não está mais na Bíblia. A Bíblia já não é mais a lente que você usa para ver as coisas. Ao contrário, eles usam as ciências sociais, as ideias marxistas para ler a Bíblia. E aí onde está o problema. Vou falar assim, uma menina, uma jovem, ela entra na faculdade, ela aprende lá que a primeira forma de opressão que ocorreu na história foi o casamento monogâmico. Ela aprende isso lá do professor dela, da professora dela, que se desenvolveu uma cultura patriarcal onde os homens oprimiam as mulheres. A próxima vez que ela abrir a Bíblia, o Abraão já não é mais o pai da fé. O Abraão já é o opressor da Sara. O Isaac já não é mais aquela bela união dele com a Rebeca, já é o opressor da Rebeca, já é o burguês explorando ela. Né? E aí vai. Então toda a Bíblia começa a ser vista com outro prisma. Aí você chega lá, você lê o apóstolo Paulo falando para o escravo para ser obediente aos seus senhores, para não obedecer só os bons, mas os maus também, mandando inclusive quando ele não estiver vendo você ser obediente. Nossa, que livro terrível esse aqui. Você acha que ele vai continuar? Ele não vai procurar uma explicação para aquilo ali, para entender aquilo. Não, porque agora ele não vê mais as coisas à luz da Bíblia. Ele está vendo a Bíblia à luz de tudo isso. Então, muitos desses líderes, eles já se divorciaram das Escrituras. Eles já largaram a palavra de Deus. Já não é mais autoridade sobre a vida deles. Outras coisas são. Então, eles têm mais críticas sobre a Bíblia do que realmente a aceitação. Né? E às vezes eles têm nome, às vezes eles têm gabarito, às vezes e as pessoas vão lá simplesmente acabam cedendo aquilo ali. Então, olha, se você está vendo que a sua igreja está indo numa direção dessa, saia dela. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja bíblica. Professor, essa influência marxista hoje dentro da igreja, o senhor entende que isso está ocorrendo por quê? Seria falha da igreja em tratar do assunto? Como podemos identificar isso em uma igreja? E qual seria a solução? Qual seria a ideia para a igreja ser preservada dessa influência marxista? Paulo vai falar sobre os ardis de Satanás, as estratégias de Satanás. Hoje, essa influência é sutil. Existe, Paulo disse... Que já não está mais tão sutil, né? Exatamente, agora ficou muito claro. Mas como observar isso, essa influência dentro da igreja cristã? Sobre a, vamos dizer assim, a responsabilidade na igreja disso, eu às vezes evito, pastor, eu falo assim, a igreja é culpada, ela tinha que ter visto antes. Mas eu falo assim, bom, aí eu vou chamar aqui a atenção, olha que curioso, né? Nós tivemos a conferência Lausanne ali em 1974. Em Lausanne você tinha forças conservadoras, evangélicas conservadoras, mas você tinha forças já progressistas ali, né? Então a gente pode dizer que Lausanne foi para os dois lados. Mas na década de 80, pastor, saiu uma série de pequenas brochuras, 10 brochuras, dos diversos temas lá. Então, entre os temas tive fome, que era a questão da fome no mundo, a responsabilidade social da igreja, mas também tinha sobre as seitas que estavam se multiplicando, sobre os cristãos nominais que precisavam ser evangelizados, sobre o islamismo que está avançando, e tinha sobre o marxismo. Eu consegui uma dessas, gente, acho que ela tem 44 páginas, mas chama O Cristão e o Marxismo. Gente, que livro maravilhoso. Isso é década de 80. Lá estava escrito, com todas as letras, do marxismo, do seu avanço, inclusive na educação na Europa, de que muitos o viam como diabólico, e que a igreja precisava começar a reagir. Entre as coisas que ela
precisa surgir uma apologética marxista. Né? E uma das frases que eu nunca esqueço que ele fala assim, a igreja precisa começar a contar a história, porque senão vão criar a versão deles. E eu falo assim, hoje na escola você aprende que o cristianismo é o vilão, que tudo que não presta no mundo é resultado do cristianismo, quando na verdade tudo que nós temos de bom é resultado do cristianismo. Então você tem essa inversão. Então você veja, lá já tinha gente alertando para isso, mas até a própria conferência não viu o desvio que estava ali sofrendo, né? Eu lembro que quando eu mandei esse artigo, né, resumindo um pouquinho do material para o Júlio Severo, não, mas Los Angeles já está esquerdizado, né? Aí ele falou, vou colocar uma nota aqui para poder publicar. Eu falei, pode nota que você quiser, mas o conteúdo que está ali está muito bom, com uma coisa em outra de exceção. Então o que eu quero dizer, você não tinha uma apologética marxista, né? Agora começa a haver algumas respostas muito boas, mas é aquilo, pastor, nem sempre a gente está atento para aquilo que está acontecendo, nem sempre a gente consegue ver. Quando a igreja foi acordar, já era tarde demais. Já estava o avanço disso muito grande. Agora, antes tarde do que mais tarde. Se você agora, depois de tudo que tem sido falado, graças a Deus, pessoas muito boas falando sobre isso, líderes falando sobre isso, você não vai atrás de estudar e preparar, graças a Deus, se tem uma área que não para, eu tenho agora uma igreja que quer que eu dê a escola dominical o trimestre inteiro falando sobre o assunto para eles. Se hoje você tem gente atrás, se você vai negligenciar, aí você é culpado. Então a igreja ela precisa começar a pensar isso, ela precisa começar a analisar esses assuntos, produzir material, ensinar e prevenir. Quer ver? Eu acho muito interessante. Da natureza do conservador, e a gente pode dizer que de alguma maneira é o nosso natural, ele é mais reativo do que ativo. A pessoa fala, não, tinha que ser mais proativo. Mas às vezes a gente não é, a gente é reativo mesmo. Então, começa agora a reagir, começa a fazer as coisas. Então é o normal nosso, né? Mais reagir do que agir. Se a gente tivesse lá atrás, né? Opa, já temos que preparar no seminário, mas foi o contrário. Não tinha perdido tantas pessoas. Não tinha perdido tantas pessoas, não tinha tido todo esse prejuízo espiritual que você tem hoje, né? Que você tem hoje. Então, o que precisa é homens, mulheres de Deus, estudiosos, todas as áreas possíveis, de escolas dominicais. Gente, teve até um vídeo que circulou aí de uma mulher que disse que ela ia se infiltrar nas escolas dominicais das igrejas para ensinar o esquerdismo para as crianças. E ela foi falando, aqui a Bíblia fala dos pobres. Aí ele pega aquilo e ele cria uma narrativa. Ele cria uma narrativa. Você falou do pessoal que fala que o socialismo está na Bíblia. Aqui tem um texto chamado, esse texto não é socialista, que é dos cristãos lá de Jerusalém, tinham tudo em comum. É o clássico que eles usam. Meu professor do ensino médio... Vendiam as propriedades. Meu professor de ensino médio. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, quem mandou eles fazer isso aí? O governo? O Estado? A legislação? Quem mandou? Porque foi uma filosofia de um ateu, que você quer que eu vá basear... Entendeu? Então assim, gente, isso é sofisma, isso é mentira, isso é engano. Né? Então, se o seu pastor, professor de escola dominical, seja quem for, começou com as conversinhas com temas, com pautas, né? Inclinadas para tudo isso que você vê fora da igreja aí, e que esse pessoal é anticristão, já fica com o pé atrás. Eu conheci um rapaz, inclusive, que ele fazia negócio com a China, e ele sabia como era lá. E ele foi numa igreja, o pastor começou com essas conversas. Está voltando para a igreja. Aí foi quando ele encontrou meu site e tal, e ficamos amigos. Então, você escutou alguma coisa que elogia elementos primeiro do comunismo de uma maneira geral, do esquerdismo de uma maneira geral, de toda essa pauta que a gente chama hoje neomarxismo, nova esquerda, né? Você vai ver defesa dessa ideologia de gênero, essas pautas identitárias, essa questão de feminismo, essas questões. Opa, põe o pé atrás e já começa ali e vai para uma igreja bíblica. Procure se informar, procure aprender. Né? Não rejeita aquilo que você aprendeu.
Paulo escreve para Timóteo o quê? Permanece naquilo que aprender, sabendo de quem eu tenho aprendido. Porque desde menino sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Jesus Cristo. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, instruir justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Gosto de uma frase do meu pastor que ele fala assim, se um pregador começa a citar mais teólogo do que a Bíblia, levanta as orelhas. E é verdade, você pode olhar. Esse pessoal todo já não cita mais versículo da Bíblia. Não, porque o fulano disse assim, o ciclano disse assim. Não estou dizendo que não é isso bom, não é bom, né? Estou dizendo. Só que assim, eu prego a palavra. É a Bíblia. Eu falo assim, a minha mentalidade, ela é formada à medida que eu vou lendo a Bíblia, a minha visão de mundo, ela é formada pela revelação divina à medida que eu vou lendo a Bíblia. Agora, você começa a citar teólogo e vai ver o tipo de teólogo que esse pessoal cita. Mas o negócio está enganoso. Tem um livro que a gente sempre tem, né, uma rede de relacionamento, vai conversando, tem um pastor muito querido, e ele mandou um livro chamado, o livro chama-se Porque Deus Amou o Mundo. E aí você vê um livro com esse título, né? Mas na verdade ele é uma defesa da Agenda 2030 da ONU para a Igreja. O que esse livro defende? Ecumenismo, esse livro defende feminismo, esse livro vai defender ideologia de gênero de maneiras muito sutis. O nome é isca. O nome é isca. Mas aí você vai atrás dos autores, só uma autora que eu fui lá, ela estava numa festa de Iemanjá. Não, é comunhão com outras fés, a gente não pode ser assim. E a maneira como ele escreve, parece que você se você discorda, você é o vilão. Eu tenho falado isso, eu assim, fiz alguns programas falando isso. Nós estamos vivendo uma construção de uma cultura anticristã. Então, ela está sendo devagarinho construída. Como ela é construída? Certos conceitos que são claramente bíblicos, eles são criminalizados. Eles são apontados como nocivos. Tudo isso amanhã é o que se vai usar para perseguição, para uma série de coisas. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Pastor, alguns pastores e ensinadores hoje já estão com as mãos dadas aí ao marxismo e, por vezes, até ministrando em púlpitos de igrejas sérias. Nós precisamos de um trabalho, de uma construção apologética. A última pergunta, e aí o senhor já tem também a liberdade de apresentar os seus materiais, que são muito úteis para essa defesa, suas redes sociais, como encontrar o senhor para uma palestra, para a compra do material. Qual tem sido, pastor, a sua atuação nessa área? O que o senhor tem feito para poder defender a nossa fé desse sutil ataque do marxismo? Hoje nós podemos ver que a igreja, nada contra, a igreja louva, mas eu percebo que a igreja hoje prioriza muito música. A igreja canta muito e se prepara pouco para a defesa da fé. Mais do que nunca, estamos vivendo aí um contexto da necessidade da apologética, da defesa da fé. Qual tem sido a sua atuação nessa área? Toda a liberdade, a palavra está contigo. Então vamos lá, posso pegar os livros aqui? Claro, deve. Então essa aqui é as minhas duas principais obras. E pastor, aqui tem pelo menos mais de 100 referências bibliográficas. Algumas referências são de livros já marxistas, que eu vou usar para poder justamente expor, mas também muito material. Isso. Então está aqui o Dragão Vermelho, né? Para começar, sempre o Marxismo Selvagem, que é uma série de escritos sobre isso. E o Dragão Vermelho, que vai fundo. Só que para dar uma aqui, eu vou faço um esboço histórico, ideias erradas sobre o marxismo, o homem chamado Karl Marx, e aí eu vou cosmovisões e conflitos. Aí eu ponho 8 pontos. O conflito Deus, natureza humana, condição original, queda, mal, salvação, igreja, futuro, tudo isso está lá. Depois marxismo como religião secular. Depois um pouco sobre o marxismo cultural. E aqui, não vou falar tudo aqui não, mas essa parte eu considero muito importante. Marxismo e realidade. Que aí, como que o marxismo vê a verdade, como que ele vê a ética, como ele vê a política, movimento social, Estado, família, educação, cultura, segurança pública, economia, teologia e globalismo. Então aqui só algumas coisas, teve coisas que eu esqueci de pôr aqui, mas está aqui. Mas meu canal chama-se Missão Atenas.
Aí, às vezes o pessoal, por que Missão Atenas? Porque, por causa de Paulo lá em Atenas. Aquilo foi um choque de cosmovisões. Era a cosmovisão bíblica com a cosmovisão não bíblica. E nós temos que estar preparados para isso. Então, o canal tem muita coisa devocional, mas tem escatologia, tem tem algumas pregações, tem sobre Israel e tem bastante coisa lá de marxismo. Tem dois vídeos lá, um é Marxismo à Luz da Bíblia, que eu dei no Congresso Apologético, lá do Nathanael Reinaldi, e o Cristianismo Progressista, né? São bem procurados. Mas tem uma série de 4 mensagens que eu dei numa igreja da Bahia, e foi muito legal, pastor, porque era aquelas igrejas uma igreja batista, mas bem avivada, sabe? Aquelas igrejas bem, né, bem aleluia. E eu falo assim, você tem que saber falar a linguagem deles. E foi os irmãos dando glória a Deus. Imagina, você fala de marxismo e o povo dando glória a Deus, aleluia. Isso aí. E o povo batendo palma assim, mas tá lá, tem quatro palestras que eu dei lá e mais algumas coisas, várias coisas lá sobre... Esse é o canal do YouTube. Esse é o meu canal no YouTube, Missão Atenas. No meu site, que também chama Missão Atenas, também tem lá bastante coisa escrita. Que o site ele tem apologética, ele tem escatologia, ele tem casais e tem área de dons e ministérios lá. Então tem vários, o site está um pouco ultrapassado, tem que fazer umas mudanças, mas tem bastante conteúdo lá, tá? Hoje eu tenho também o trabalho na Rádio Vida, então o pastor Cláudio Apolinário, a gente criou o movimento Influenciar. Então nós temos um jornal, que é o Questão de Opinião, segunda a sexta, das 9 às 10, e lá a gente pega as notícias do dia a dia. Ótimo. E vê toda essa esquerdização que a gente vive e vai comentando. Então, você não espere lá é o foco mesmo, economia, política, dia a dia, mas a gente vai todas as pautas que mexem com essa questão cultural, ideológica, vai colocar lá também, vai falar, então é uma oportunidade. E a gente tem um canal do Movimento Influenciar que já tem muito material produzido nesse sentido, entrevistas, bate-papos, conversas, com muitos temas para as pessoas aprenderem, entenderem ali as questões. A gente tem inclusive lá, se entrar, tem os mapas dos programas, então tem muito conteúdo, citações, então pessoa querendo tem onde aprender ali. Então a gente tem feito isso. Nas igrejas, pastor, glória a Deus que sempre eu tenho ido bastante, falado bastante, tem sido muito bom. É bom porque você tem os encaixes, né? Às vezes não parece nem que é o tema, mas arruma um jeito de estar lá e falar desse tema. Então tem sido muito bom. Estou à disposição aí do que for possível. Seu contato, pastor. Se algum pastor agora assistiu, quer entrar em contato com o senhor, nós temos no Brasil diversos pastores que promovem escolas bíblicas para obreiros, que promovem seminários, conferências para encontrar o senhor para ser um palestrante sobre o tema. Qual o contato? Então, acredito que vão colocar na tela. Exatamente. Né? Então, mas pode ligar para mim, 11, é o meu WhatsApp, né? 11 9 6362 4164. 11 9 6362 4164. Nas redes sociais é Egnaldo Hélio, esse nome diferente. Instagram? Instagram também, Egnaldo Hélio. Eu falo assim que fácil encontrar. Eu falo assim que é um Agnaldo com E, para ficar mais fácil, porque o pessoal põe com gemudo, escreve Agnaldo, não, é um Agnaldo com E, Egnaldo Hélio. Então tá lá, pode me chamar dentro do possível. Eu estarei atendendo e tenho um prazer. Já teve igreja que eu dei aula, toda semana ia lá dar aula, falar, e foi muito bom. Então eu vou. É o chamado, é o que eu tenho que fazer, é o que arde no meu coração. Eu até participei de uma live, né? E a moça falou uma coisa muito boa, né? Seu coração deve doer. Meu coração dói vendo certos jovens embarcando nisso, e às vezes jovens cristãos nisso. E líderes. Então, Deus tenha misericórdia. Né? Então, o que eu puder fazer dentro desse aspecto, que eu acho que a apologética ela é combativa, nossa teologia tem que ser uma teologia prática, combativa. Se a Bíblia é verdade, nós temos que lutar por ela e temos que estabelecer. Glória a Deus. Aí, pastor, com a sua liberdade, eu gosto de falar uma coisa assim, quando a gente fala de um tema, as pessoas acham que você só fala daquele tema, que só vê aquele... Não, eu falo assim, o que nós somos? Crentes, servos do Senhor, o que nós queremos é servi-lo, honrá-lo, adorá-lo. Às vezes eu falo assim, eu não queria ficar falando desses assuntos,
Eu quero falar que Jesus te ama, te salva, que você tem que servi-lo, que você tem que amá-lo, que você tem que adorá-lo, que você tem que obedecê-lo. É que a gente não pode ficar calado. Eu sou uma pessoa, eu até digo assim, eu sou uma pessoa muito quieta. O que eu gostaria é de ficar o dia inteiro lendo, estudando, aprendendo, entendeu? O que eu gosto. Mas a gente não pode ficar parado, não podemos deixar de falar daquilo Não dá que para se Deus tem nos dado. acomodar, Não né, dá para se pastor? Não acomodar. dá. Mas é para ter ideia, essa aqui, eu falo assim, esse é outro livro meu que eu gostaria que todo mundo lesse. A Jornada 365, opa, espera aí. A Jornada 365 dias com ele. Que Da bênção. busca de sentido até a eternidade. O pessoal fala assim, quanto tempo demora para ler para escrever um livro desse? Eu falei, tem livro que eu escrevi em 3 meses. Esse aqui demorou 20 anos. Por quê? Porque são 20 anos de vivência com Deus, Glória a Deus. são 365 textos de coisas assim que Deus me ensinou, me instruiu, às vezes em meio às lágrimas, né? Até esses dias uma irmã falou assim, pastor, eu leio assim, eu choro. Eu falei, não pode chorar porque eu escrevi, eu chorava também. Então, o livro assim que ele ele não é só um devocional, ele é um discipulado, porque ele vai desde a busca de sentido, aí ele vai no chamado de Deus, aí ele vai na oração, ele vai na importância da palavra, aí ele vai em provação, aí ele vai em decisão, direção divina, chamado, resposta, aí vai embora, né? Provisão, até falar da volta de Jesus e a eternidade, né? Por isso que é da busca de sentido até a eternidade. Então, isso aqui, para as pessoas entenderem assim, que eu não sou um filósofo, eu não sou não estou aqui querendo passar a minha filosofia é melhor que a sua, a minha ideologia é melhor que a sua, se é esquerda ou direita. Não, eu sou dele. Mas a palavra dele é verdade. E aquilo que não está de acordo com a palavra dele não é verdade. Venha do meio religioso, venha do meio político, não é a verdade. E aí, pastor, isso aqui é um outro livro. Isso aqui, na verdade, é o carro-chefe da Missão Atenas, que é uma seara quase esquecida. O desafio de ver grupos religiosos como campos missionários. Esse livro aqui é para ensinar você a evangelizar grupos religiosos. Aleluia. Como que evangeliza um testemunho de Jeová, um mórmon? Como que evangeliza um espírita, um ateu, um católico? Então tem aqui O adventista precisa ser evangelizado? Adventista aqui, tá tudo aqui. Só Que que bom. assim, ele não é um livro, eu falo assim, ele é um livro de estratégias. Estratégias. Ele é um livro de estratégias, ele não é um livro de conteúdo. Existem muitos trabalhos hoje, pastor, de jovens indo para o evangelismo. É uma ferramenta. Isso aqui, ó. Eu tinha um rapaz, né, que ele trabalha com missões urbanas, um amigo muito querido, né, lá de Sorocaba, e aí ele fala, não, eu trabalho para evangelizar as tribos urbanas. Eu falei assim, e os grupos religiosos? Ele falou, como assim? Os grupos religiosos são tribos urbanas. Como assim? Eu falei, vai dar o livro. Aí virou o livro de cabeceira dele, porque ele tem muita coisa de evangelismo também, de preparação, tudo mais. Essa aqui é essencial, né? Aí eu tenho aqui, vou falar tudo aqui. Fique à vontade, pastor. Aí tenho 2 livros sobre Israel. Que é uma área que o senhor também é Atuo especialista. bastante, isso. Lá no Vale da Bênção nós temos o Ministério Sim Israel, né? Então eu fui incluído para o Vale, me envolvi muito, e aí lancei esse livro logo, até antes de ir para o Vale, que é Israel, o povo escolhido, verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância desse povo. Mas como assim, eu gosto de estudar, eu continuo estudando, palestrando, aí você vai ter conteúdo. Aí esse ano, aliás, ano passado, eu lancei o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu, porque é uma necessidade de você conhecer onde chegou por que eles estão nessa situação. Muita gente não sabe, e aqui você tem a definição. Depois eu tenho aqui um testemunho missionário também que você chora de ler. Chama-se Pés Formosos das Ruas das Nações. Glória a Deus. Não levou meu nome porque eu escrevi na primeira pessoa, mas ele ia mandando para mim, né, a história dele, e chorava, porque é tocante. E ele era um menino de rua do Guarujá, professor. Hoje ele tem um centro de treinamento missionário lá na Guatemala. Então Que pensa-se bênção. numa história. Eu tive gente que leu esse livro, veio para o Vale da Benção, foi meu aluno em curso de missões e já está... É o Jesuel Alves. Jesuel Alves. Ok. É a história dele. Aí tem aqui um livro, Sonhos, uma perspectiva bíblica. Por que eu escrevi isso aqui? Porque você lê a Bíblia tem quase 200 referências sobre sonhos. E tem muita mistificação, tem muita, eu diria o contrário também, né, a descredibilização de qualquer sonho. Então aqui busca dar uma visão bíblica e equilibrada sobre os sonhos, né? Esse aqui é um livro diferente, chama-se José, uma parábola da vida, né?
Não é o José da Bíblia. O José aqui é um homem que tá. um dia ele acorda e ele está num barco. Ele não sabe de onde o barco vem, para onde o barco vai, ele não sabe nem por que ele está no barco. Ele só sabe que o nome dele é José. E a partir daí, tudo que ele vive são parábolas da vida, sobre o sentido da vida. Então vai falar sobre busca, vai falar sobre escolhas, vai falar sobre tempestades, sobre medo, sobre suicídio, até terminar na cruz. Então Glória a Deus. é o caminho aqui, né? Esse aqui que também é outro livro diferente. Esse aqui eu sou de São Vicente, lá do litoral de São Paulo. Essa aqui é a história da minha cidade, São Vicente, contada através de poemas. São 4.200 versos, 60 poemas contando a história de São Vicente, né? É difícil de fazer. E aí aqui, meus últimos materiais são materiais para casais. Esse aqui, na verdade, é o primeiro livro que eu escrevi, Lições de Amor. São 34 lições para casais, tirado do livro de Cantar de Salomão. Palestra para casais? Faz também, a minha esposa. Ótimo, fazemos, que bom. né? E aqui tem mais 14 poemas que eu fiz para minha esposa. E lá no Vale, nós administrando a rede de casais, nós criamos um discipulado para casais. Volume 1 e agora saiu, no passado saiu o volume 2 também, se Deus quiser logo sai o 3, né? Já tem muitas igrejas que adotam, que usam, né? Então é como se fosse um discipulado, mas ao invés de você focar no indivíduo, você foca nas questões que envolvem os casais. É muito gostoso ministrar ele assim, ministrei muito. Então tá aqui, pastor, tá aqui já o... Pastor, que bênção. Se eu acreditasse em transferência de unção, eu iria pegar um pouco para escrever mais. Pastor, foi um privilégio ter o senhor aqui conosco. O senhor é uma bênção, uma referência no Brasil, não só nessa área, podemos ver aí tantos assuntos. E quem sabe uma próxima entrevista, falando um pouco sobre o povo judeu, sobre Israel, vai ser muito interessante. Muito obrigado, pastor. Que Deus lhe abençoe, continue lhe dando graça, lhe direcionando em tudo, nesse trabalho árduo e que nós acompanhamos já faz um tempo o senhor nessa luta. Mas com certeza hoje, jovens, cristãos foram despertados através dessa entrevista e vão aí dar continuidade a esse trabalho, vão buscar entender um pouco melhor sobre essa sutileza de Satanás, que é o marxismo, que tem tentado aí se infiltrar na igreja e em muitas já se infiltrou, e nós temos aí diversos pastores que abandonaram o barco e estão infelizmente nesse naufrágio da fé, nessa apostasia da fé. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço, pastor Guilherme, muito bom, muito gostosa a conversa, né? E nosso desejo é esse mesmo, que as pessoas acordem, despertem. Essa luta pela verdade bíblica não começou hoje, né? Então a gente tem que levar ela avante e continuar. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim de mais um programa Fora da Caixa, programa especial de entrevistas. Aprendemos muito essa noite. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima quinta-feira, às 21h10. Fui.